1540, São Paulo, Brasil. Muito bom dia, estamos começando pela Rádio Nova Difusora o programa Eco Bagagens desse sábado. Vamos falar hoje sobre um assunto extremamente interessante, que é a constelação familiar. Adentrando nesse campo infinito que é a relação do homem consigo próprio, também a maneira como ele desenvolve os relacionamentos com os seus pares, semelhantes, familiares, toda a nossa busca de autoconhecimento, entendimento. E hoje nós temos esse assunto, porque a sustentabilidade também nasce dentro do ser humano. Se o ser humano não está bem consigo próprio, não consegue estar bem com o planeta, não consegue estar bem na sociedade e, consequentemente, tem aí os transtornos e as dificuldades que vão se desenvolvendo cada vez mais. Bom, nossa convidada de hoje, consteladora familiar, nutricionista, Carolina Oliveira, está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, satisfação tê-la aqui. Muito obrigada, Rô. Muito obrigada. Participa conosco também o nosso produtor Luciano Pereira. Muito bom dia. Bom dia, Carol. Bom Prazer dia. tê-la aqui de novo, né, agora no rádio. Muito obrigada. Eu sei que tem um trabalho muito dentro do nosso perfil, por isso que a gente se reencontra, né? Sim, com certeza. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Lu. Carol, nós sabemos que a grande busca do homem é dele entender, num processo mais profundo, a relação dele consigo próprio e com a existência. O ser humano é um universo inteiramente desconhecido, com inúmeras profundidades, inúmeras possibilidades. E tudo aqui nesse mundo, na verdade, leva esse reencontro dele consigo próprio e, Sim. na minha visão, quando ele consegue se reencontrar, de fato ele consegue encontrar a divindade também. O que é a constelação familiar? Quais são os principais pontos onde ela foca para esse trabalho? A constelação familiar ela é um tratamento terapêutico onde nós tratamos o indivíduo na sua forma individual e coletiva, né? Então, a gente trabalha as questões internas, os medos, os bloqueios, as crenças, os paradigmas, certo? Que isso vem de uma origem muito atrelada à infância. E depois a gente trabalha essa célula familiar, que é esse coletivo. E isso engloba o pai, a mãe, engloba toda essa história que vem antes, né? Porque a gente fala de pai e mãe, mas a gente também está falando dos avós, a gente está falando desses bisavós, a gente está falando desses antepassados. Tem todo um link ancestral aí. Porque eu não posso tomar posse da vida de uma maneira que eu me sinta plena, 100% merecedora do melhor da vida, porque nós estamos aqui para recebermos o melhor da vida. E nós estamos aqui para receber o melhor da vida aqui e agora, porque a vida acontece no aqui e agora, não no amanhã, tá certo? Então eu tenho que trabalhar essa ancestralidade, eu tenho que trabalhar isso. A partir do momento que eu tenho uma visão mais ampla de consciência sobre o sofrimento, o que ocorreu nessas vidas passadas, dessas pessoas, porque eu estou aqui hoje porque essas pessoas tiveram uma história. Essa história gera muito sofrimento, vem com muito sofrimento. Então, quando eu olho para esse sofrimento, quando eu honro esses antepassados, eu passo a receber esse melhor da vida que eu estou te falando. Claro que não é uma fórmula mágica, tá? É um trabalho que é feito, não é uma sessão apenas. As pessoas perguntam, a constelação familiar resolve em uma sessão? Não resolve em uma sessão. Não resolve. Porque você não traz uma questão que você tem há anos, um trauma de infância, e você vai resolver assim, da noite para o dia. Não é assim, né? São questões muito profundas. São muito mais profundos que a gente pode imaginar. Então, assim, tem pessoas que vêm com muita resistência. Apesar de vir procurar o terapeuta, que já é um grande passo, porque se você procura, você já deu 50% da caminhada, certo? Uhum. Agora, tem uma questão também de você ter uma humildade. Porque a gente só consegue mudar nessa vida se a gente tem humildade. Humildade e simplicidade de coração. Senão a gente não muda nada. Se você fica nessa prepotência, nessa arrogância, sempre achando que você é superior, que você é melhor que os outros, que você
eu estou acima do bem e do mal. Ninguém está acima do bem e do mal. Ninguém. Então, é olhar para a história, olhar para os seus familiares, é olhar para o seu sofrimento, dos seus antepassados, do teu pai e da tua mãe, sem julgamento. A constelação, ela fala muito nessa questão dos excluídos. Quem são os excluídos? São pessoas que você não quer colocar no teu sistema familiar. Porque por algum motivo você tem uma raiva, você tem uma mágoa, você tem um padrão ali de crença que aquela pessoa é ruim. Não é assim que funciona. Agora, essa questão de arrogância é um problema de autoconhecimento, né? Quer dizer, é mais ou menos aquela questão de quanto menos eu sei, mais eu penso que sei, né? E você... Na verdade, No Lu... caso ali, eu acho que quanto mais a pessoa acha que sabe, ela continua achando que sabe. A arrogância, eu vejo a arrogância, assim, por um sentido. A arrogância é um grito interno de uma alma que está sofrendo muito e ela está pedindo ajuda. Só que ela não consegue pedir ajuda. Ela não consegue. Então, o que ela faz? Ela tem que menosprezar o outro. Ela tem que rebaixar o outro. Mas é um ciclo vicioso, porque ela não pedir ajuda já é uma consequência da arrogância. Se tivesse um pouco de humildade, ela pediria ajuda, ou não? Exatamente. É o grito da alma, porque a alma grita. Como que a alma grita? Como que o espírito grita? Dessa forma, entendeu? Então, eu não consigo pedir ajuda, mas a minha forma de pedir ajuda como é? É demonstrando que eu sou superior aos outros. Algumas pessoas, elas têm um pensamento muito sólido. Então, elas acreditam que elas sabem tudo. E mesmo quando você busca uma explicação com outras pessoas que te conhecem mais que você, ela não aceita. Como que você vê um quadro como esse? Pegar uma informação e achar que o que ela tem de opinião basta. A verdade dela é absoluta. É uma limitação. É uma limitação de consciência. Entendeu? Porque não existe verdade absoluta para nada. Não existe. Né? A gente está tendo um papo aqui sobre espiritualidade, que é bacana. Mas, assim, a gente sabe que não existe uma verdade absoluta. Porque a verdade de hoje pode cair por terra amanhã. Entendeu? Então, é você ter essa humildade. Por exemplo, a minha formação, eu sou nutricionista de formação. Eu posso dizer que em 4 anos de faculdade, depois que eu terminei a faculdade, eu tive que rever tudo. Todos os meus conceitos, todos os meus aprendizados. Por quê? Porque eu vi que em 4 anos de faculdade, o que eu aprendi não me valeu de nada. Tudo que eu aprendi era tudo manipulado por um sistema que tem interesses econômicos em deixar as pessoas doentes para beneficiar a indústria farmacêutica. A indústria alimentícia que beneficia a indústria farmacêutica. Isso é muito sério. Eu não aceitava o que eu aprendia na faculdade. Eu via umas coisas absurdas. E eles pregavam que aquilo era verdade absoluta, que aquilo era saúde. Eu falava, gente, não é possível que isso seja saúde. Aí você se identificou com essa outra vertente. Exato. Eu comecei a ver que não, peraí, isso é pequeno demais. Tem que haver algo por trás disso. Tem que haver algo maior. Né? Porque não é possível que isso seja verdade. Eu não me conformei com aquilo. Eu falei, não me conformo. Porque isso não é saúde, isso é doença. Isso beneficia a indústria farmacêutica. Que uma coisa depende da outra. Então eu tive que rever muita coisa, eu tive que ter humildade para estudar tudo de novo. E aprender tudo de novo. Agora, aquela questão de que não existe uma verdade absoluta, isso a gente, de algum modo, todo mundo sabe. Mas ele passa também por uma questão de momento, de interpretação, de conceitos de época, também, ou não? Também, porque as pessoas, elas vão te oferecer o que elas podem te oferecer. Elas dão o que elas podem te dar. Então, é aquela coisa assim, como que eu interpreto o que você me fala? Eu interpreto baseado nas minhas convicções, no meu aprendizado, no que é importante para mim, tá certo? E dessa maneira, eu tiro uma conclusão de você. De repente você fala uma coisa para mim que não tem nada a ver. E eu levo totalmente pro lado pessoal. Mas e aí, é um problema seu ou é um problema meu? É um problema meu. Não é problema seu. Os passos da constelação familiar, para quem não entende,
e escuta e deseja entender para poder fazê-la, quais são os passos onde você identifica primeiro que a pessoa realmente necessita fazer a constelação e quando ela começa, como que você conduz? Qual é o cronograma de atendimento? Para as pessoas de casa entenderem melhor isso. A questão da constelação, quando a pessoa ela procura constelador, ela está no sofrimento, tá? Ninguém vem sorrindo para constelação familiar, não, tá? Só o ET. Só o ET. Depois a Carol vai contar que ela constelou o ET essa semana. Ai, ai. Então, assim, as pessoas vêm na dor, elas vêm no sofrimento. E o que é o sofrimento? O sofrimento é quando eu estou na vaidade, quando eu estou muito no ego, quando eu estou muito numa questão de eu preciso ser valorizado, eu preciso ser reconhecido, eu preciso que as pessoas me olhem, eu preciso que as pessoas deem valor para mim pelo que eu sou, entre aspas, o que eu tenho. O que eu tenho. Eu tenho que ter títulos, eu tenho que mostrar que eu tenho graduações, que eu tenho pós-graduação. Gente, isso é uma ilusão tão grande da vida. A vida é muito mais que isso. Então, a constelação, ela faz com que a pessoa entre em contato com a sua essência. Claro que não é todo mundo que está preparado. Eu também tenho essa leitura, faço essa leitura das pessoas que me procuram. Agora, você diz que as pessoas vêm pela dor. Ninguém vem, digamos, por uma questão meramente de autoconhecimento, de querer entender melhor. Vem, Lu, mas está na dor. Está no sofrimento. Ou vem por uma somatização física. Por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça que não passa. Entendeu? Por que eu tenho uma dor de cabeça? Tem uma somatização emocional ali acontecendo. Tem algo ali, né? que eu preciso olhar para aquilo. Lógico, tem uma questão alimentar também. Eu sou nutricionista, tem uma questão alimentar também. Esse aspecto de você falar dores físicas é importante também para as pessoas refletirem, né? Porque às vezes uma dor no corpo físico, ela reflete um problema emocional. Por exemplo, uma dor no joelho. Tá? Essa semana, 2 senhoras me procuraram que tem muita dor no joelho. Eu falei para elas, qual é o peso da sua vida? O que vocês estão carregando que vocês não estão conseguindo lidar? O que vocês estão numa situação de... Sabe, como é que eu posso dizer? Quando você está ajoelhado, é uma situação... Depende, joelho, por exemplo... Você está sujeito àquilo, entende? Nas tribos africanas, o joelho é um símbolo de poder, sabia? Que muitas vezes é associado também à humildade ou à base de sustentação do corpo, né? Exato. Tem várias vertentes aí. Exato. Mas nesse caso, geralmente está associado a algo que está penoso. Está penoso, está difícil, não estou aguentando. Está difícil para mim. E aí envolve muita questão de orgulho também. O joelho tem muito a ver com orgulho. Sou muito orgulhoso. Então, quando eu consigo me libertar dessas emoções, geralmente eu melhoro muito nesse aspecto. Por exemplo, dor na lombar. As pessoas têm muita dor na lombar. Né? Dor na lombar é insegurança. Porque a lombar dá segurança para você para tudo. Te estabiliza. É o centro do corpo. Exatamente. Base. Tudo que você vai fazer, para você fechar a porta do teu carro, para você abrir a porta da geladeira, você está usando a tua lombar. Você usa a lombar para tudo. A maioria das pessoas não tem essa consciência. Não tem. Então, a lombar é o quê? Insegurança. Principalmente relacionado a dinheiro. Mas isso 99% dos casos. Agora, quando você tem um problema, você sempre tem um desequilíbrio no corpo e não raramente do ponto de vista emocional. Muitas das vezes, o problema é mais uma questão de como você encara a situação do que a própria situação em si. Né? Daí vem o trabalho de ressignificação e tal. Ou seja, claro que ninguém é perfeito, mas por definição, se todos fôssemos evoluídos, então ninguém ficaria doente, porque você teria uma outra postura perante a vida. Com certeza. É por aí? É por aí. Porque a gente já nasce doente, né? Se a gente for analisar, a gente já nasce doente. Por quê? Porque a gente carrega as emoções da nossa mãe. Isso Você eu imaginou? Quantas emoções a sua mãe, em 9 meses de gestação, quantas transmitiu. dúvidas, quantos questionamentos, quanto medo que essa mulher transmitiu. Principalmente a primeira gestação, porque o filho mais velho é o que mais sofre, viu? Eu sou filha mais velha, eu sei. É o que mais sofre.
É o que mais sofre. Agora, você não vê também as emoções como um ponto de partida para a evolução do ser humano? As emoções, elas trazem, né, reflexões importantes e são Sim, etapas evolutivas de ciclos que cada um de nós sem enfrenta dúvida. aqui. Sem Porque dúvida. a vida é também um grande oceano vibratório. Com E é através das certeza. emoções que você desperta o nível de consciência, melhora, são as escolhas, que te dá, por exemplo, diretrizes para uma evolução. Sim. Caso não fosse, não haveria nem necessidade, talvez, da existência da vida em si. Não, Porque olha... algumas pessoas, Carol, têm uma visão de que a vida ela deveria ser estagnada, né? Sim, A sim. verdade é essa. As nossas emoções, os nossos conflitos, as nossas escolhas também nos levam para um caminho evolutivo. Sim. Aí tem gente que fala assim, mas lá antigamente, há 2000 anos, primeiro que não são 2000 anos, era assim. Tá. Mas se não fosse para ser diferente, a humanidade continuaria há 2000 anos atrás, do jeito que estava. Não passaríamos por várias evoluções, desde a Idade Média, Revolução Industrial, até chegar nos dias de hoje. Se acontece porque Deus, a inteligência divina, permite isso, Exatamente. né? Senão, estaria Não, tudo do a- mesmo jeito. A própria... Nada seria descoberto, as vidas seriam iguais a 2000 A anos. evolução é uma tendência natural. Não, as pessoas negam isso, sem saber que a mudança é uma lei natural da vida, né? Cada 7 minutos todas as nossas células mudam. Sim, tudo nosso tudo corpo está em não é- transformação e não é o mutação o mesmo. tempo todo. E através delas que nós potencializamos uma série de coisas, né? Agora, no que tange a nossa conversa, se você pega o preâmbulo da OMS, tá lá. Saúde é um completo bem-estar físico, emocional, social e mental. O emocional, porque emoções desencadeiam reações químicas. Tanto elas geram as doenças, todos os tipos, físicas, mentais, como também podem curar se você reverte padrões emocionais. Quando você escuta uma música mais agitada, né? Por exemplo, Você entra naquela frequência. Carolina está lá escutando funk, né? Então, tendência a ficar mais agitado. Eu ouvindo Agora- funk é Agora dose, você, hein? por exemplo, escuta a Segunda Sinfonia de Bach, que é um movimento do concerto de Brandemburgo. É uma música mais alegre, que te renova a vida. Sim, Então, é outra mensagem. e a constelação acho que vai muito outra vibração. nessa linha, né? Fazer você enxergar para essas emoções. Lógico que tem coisas na vida que são muito difíceis, tem pessoas que erram conosco, certo? E essas pessoas também devem entender o peso do que foi o ato delas. Sim, tem que ter consciência. É assim. Você Tem pode- algumas que não tem, tá? É. E não querem ter também. E não querem ter. Mas o fato de você trabalhar aquilo, não é? É mais por aí também, não é? Quando você faz a constelação. Na verdade, assim, existem 3 leis básicas da constelação. Então, são a lei dos excluídos, do pertencimento e do equilíbrio. Então, eu tenho que... O excluído tem que ser incluso. Não importa o que aconteceu. Ele faz parte do teu campo. Ele faz parte da tua história. Ele entrou na tua história porque tinha que entrar por algum motivo, tinha algum propósito ali. É difícil entender isso. Carolina, aproxima mais da câmera, o pessoal te Ah, vê. claro. Porque, Isso. porque imagina, você sofre, por exemplo, um abuso sexual. E aí você tem que entender que o abusador fazia parte da tua história, do teu campo. E você dá o perdão. É complicado isso, mas a constelação a gente faz esse trabalho. Por quê? Porque você precisa se libertar daquilo. Isso é o que Nietzsche chamava de um sentimento inumano. Ou seja, ele não é desumano, porque o desumano é o ruim. Seria, entre aspas, a outra parte, a outra pessoa. Né? Uhum. Ele é inumano no sentido de que não é uma tendência natural você tratar com compaixão aquela pessoa que, no fundo, está doente e, por isso, te agrediu. Sim, Né? sim. Um exemplo clássico. Você sofre um assalto, alguém mata seu filho. Qual a tendência natural? É você agir com revolta, Com revolta. né? Com ódio. Sim, É uma atitude inumana você ter uma compaixão por aquele que o agrediu, porque, no fundo, ele está mais doente que todos nós. Né? sim, sim. Mas tem algo em você que atraiu. A sua energia. Tem algo ali na tua história, no teu campo familiar, que atraiu essa pessoa pro evento ocorrido, entendeu? É isso que a constelação explica, né? Mas assim, esse nível de entendimento para as pessoas é um pouco complicado. Sim, Geralmente existem fatos que as pessoas elas têm uma dificuldade de se responsabilizar, às vezes até de entender.
Então, como que você trabalha essas questões mais delicadas? Na questão da... E de temas mais fortes, mais complexos como esses? De fazer a pessoa olhar para algumas questões extremamente delicadas. Eu levo a pessoa mais para o sentimento de perdão, compaixão. Eu tento despertar algo nela que está ali dentro, dentro da dor dela, que vai libertar ela daquilo, mas de uma forma muito mais profunda, entendeu? Porque a dor, ela remete outras dores, né? Outros sentimentos, outras emoções. E uma delas é a humildade também. Humildade e a simplicidade de coração. Porque é bíblico, né? Só reinará o reino dos céus quem tiver o coração de uma criança. Então, essa pureza, essa questão mais genuína é algo que eu tento despertar na pessoa. Mas aí volta a questão do autoconhecimento. Não é fácil você convencer alguém, digamos, de uma atitude tão nobre, tão divina. Não, mas o campo é bacana, porque quando você abre o campo com os bonecos, porque aqui é difícil a gente falar, né? Eu não tenho os bonecos. A gente pode até fazer um dia uma demonstração com os bonecos. Eu posso trazer os bonequinhos e as pessoas irem entendendo como funciona a constelação. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que eu começar a manipular os bonecos, as pessoas vão até se identificar com esses bonecos. É bom acho que salientar, né? É muito interessante os bonecos, isso. no caso, quando a pessoa ela quer constelar à distância, né? É bom explicar isso, né? Quando tem essa dificuldade. A distância, o presencial é a mesma coisa. O campo existe, né? Não existe essa questão, porque eu tenho que estar lá. Não, você não precisa estar lá. E um exemplo prático, Carol, acho que seria bom a gente explicar isso. Eu vou lá, um paciente teu vai constelar um problema que ele tem lá atrás com um avô, vai. E o avô já é falecido. Como que você faz isso? Eu vou colocar o avô no campo, né? Através do boneco? Através do boneco. O bonequinho vai representar esse avô. Ou, se for uma constelação presencial, eu vou escolher uma pessoa que está ali no grupo e essa pessoa vai representar meu avô. E esse processo, como que você trabalha? Então, o ser humano, a pessoa tem aquele problema, o avô dele está lá representado. Quais são os passos que você dá ali? Então, são declarações que são feitas, tá? Certo. São declarações e eu uso muito a PNL, né? Programação Neurolinguística. Então, é trabalhado muito em cima disso, né? E eu vou orientando a pessoa. Conforme vai entrando as informações no campo dessa pessoa, eu vou orientando. Então, é uma conversa que é feita entre as partes, certo? Para acontecer essa ressignificação, certo? Para que as coisas no campo, elas vibrem de uma outra forma. Porque a vibração ela vai começar a mudar. Ela muda essa vibração. E a pessoa, muitas vezes, ali, ela sente o outro. Ela sente. É muito interessante isso. Porque aí a gente está falando de uma questão muito mais profunda. A gente está falando de algo mais espiritual, uma questão até mais mediúnica. Mas tem consteladores que constelam mediunicamente. E conseguem fazer isso com 100% de sucesso. Que eu acho sensacional. Diz que o constelador tem o poder do bisturi. É tão profundo mesmo? Até que ponto o papel do constelador influencia no resultado? Muito. Muito. Por quê? Porque se o constelador estiver bagunçado, estiver com a cabeça bagunçada, estiver confuso, a constelação vai ficar confusa. O campo é confuso. Tem não só o aspecto técnico da condução, mas a própria com certeza, natureza. Com certeza. Nós, terapeutas, nós temos que nos cuidar. Nós temos essa responsabilidade conosco e com o constelado, os nossos clientes, os nossos pacientes. Não é assim de qualquer jeito. Por exemplo, tem dia que eu não estou bem. Eu não acho certo o dia que eu não estou bem, todos nós temos problemas. Temos nossas questões que nós temos que resolver.
O dia que eu não estou bem, eu não acho correto eu atender um paciente. Por quê? Porque eu sei que aquela emoção, aquele dia que eu não estou bem, aquilo vai alterar o resultado do meu paciente. Então, é uma questão também de consciência. Eu faço... Tem gente que faz coisas só por dinheiro. Não tem nem talento para fazer e está fazendo. Não é assim que funciona. O dinheiro é uma consequência do teu trabalho. É uma consequência. Você tem que ter muita responsabilidade com o outro. Com você e com o outro. Entendeu? Dentro do seu trabalho de constelação, você também, em determinados momentos, emprega a utilização do baralho, cartas de tarô. Qual é a ligação dos dois? Eu trabalho com... Na verdade, eu trabalho com baralho da constelação, que são frases que são ditas. Esse baralho que a senhora trouxe. Isso. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Uma cartinha que diz assim: eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Isso é uma frase de perdão, né? De perdão. Eu sinto muito. Sinto muito pelo acontecido, certo? Então, assim, essas cartas são bastante interessantes. Elas são frases de cura, tá? Deixa eu mostrar. São curativas. É muito interessante essas cartinhas. Como se diz, enriquece muito o trabalho do terapeuta. Vavá, essa carta é pra você, ó. Durante a constelação. Vavá, agora eu vejo, ó. Agora eu vejo. Viu? Antes eu não te via, mas agora eu vejo, entendeu? É bem bacana. Falando em ver, Carolina, venha pro centro, o pessoal de casa te ver melhor. Você quer fugir das pessoas, Carolina. Não pode fugir. Ai. E olha, eu não sei, eu tô sentindo aqui, né, nessa live que a gente tá fazendo, de falar algo aí, eu não sei quem é, um dos nossos ouvintes. Você tem uma questão, uma pendência aí com uma pessoa e assim, o que vem para mim é o seguinte: dê o perdão. Isso, você tá sofrendo muito com isso. E isso já tá te causando vários sintomas físicos, tá? E futuramente isso pode até te causar um câncer. Então, solta essa questão, quem está me ouvindo, tá? Eu tô sentindo isso, de falar. É uma sensibilidade que eu tenho. Solta isso e perdoa, porque não vale a pena. E a pessoa que fez o que ela fez porque, naquele momento, ela fez o que ela poderia ter feito, ela não saberia fazer diferente, ela não poderia ter feito diferente. Então, perdoe. Num gesto desse, você cura não só o relacionamento, mas é o processo de autocura também. Autocura. Tudo começa primeiro por mim, tá certo? Para depois eu poder ressignificar o outro, mas eu preciso primeiro ter essa ressignificação interna, porque senão não consigo, né? As coisas não fluem assim. E é justamente isso, por exemplo, quando a gente fala no leque maior sobre eco-bagagem, sustentabilidade, a cura do planeta é a cura do indivíduo, a cura do próprio ser. O ser humano é o ser que tem maior responsabilidade por pensar, por poder conduzir as outras espécies, e ao mesmo tempo é o ser mais frágil, né? Porque ele acaba se perdendo em tantas ilusões da vida e deixa de olhar o essencial. Não olha para o essencial e não olha para as atitudes boas. Então as pessoas também têm que ver as atitudes boas, não é? Sim. Por falar nisso, o Luciano Pereira quer saber, diz que essa semana você teve aí uma constelação estrelar. Você constelou o ET. O que foi essa constelação do ET? Conte-nos. Ai, Rogério, eu sou fã do ET desde criança, gente. Eu adoro o ET, é o filme que eu mais assistia. E eu amo esse filme, é um filme maravilhoso. Quem não viu, veja o ET. ET, para quem não está familiarizado, só uma informação importante, é um filme de 82, do Spielberg. Na época foi o filme de maior bilheteria de todos os tempos. Sensacional. Permaneceu como o filme de maior bilheteria até Titanic.
e lançou aí alguns atores mirins que depois viraram grandes atores, entre eles a Drew Barrymore, das Panteras, Como Se Fosse a Primeira Vez. Filme bem interessante, né? Aquela menininha que fazia lá, lembra? Que era irmã do menininho que descobriu o ET? Mesmo. Mas ela não veio a falecer? Não. Quem que faleceu de um daqueles personagens que morreu de overdose, não foi? De cocaína, alguma coisa assim? Não tenho essa informação. Não? Tá. Carol, você falou muito de ancestralidade e nós fizemos já um episódio do qual você participou, quem puder nos acompanhar no nosso canal no YouTube, só sobre a ancestralidade e os efeitos disso na nossa vida. Mas não são só os ancestrais que nos influenciam, né? Uhum. Como enxergar isso? Como dar um primeiro passo nessa caminhada, que é longa? Olha, eu vou falar uma coisa. A gente acha que apenas o que a gente vê ou a gente tem contato é o que está nos influenciando. Mas não é assim que funciona, porque existem... O ET que eu diga, né? O ET que eu diga. Existe um mundo paralelo, invisível, que é o mundo espiritual, que a gente não tem acesso, tá certo? E esse mundo, nossa, influencia 100% em tudo, né? Na nossa forma de pensar, nas nossas atitudes. Então, assim, é muito complicado, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão confusas, estão com medo por conta do Covid, as pessoas estão mais ansiosas, depressivas, estão desenvolvendo certos tipos de síndromes, de fobias. Então, assim, o meu conselho é o seguinte, não sei a fé de cada um, mas se apegue a algo que faça sentido para você. Se você não vai numa igreja, né, se Jesus Cristo não faz sentido para você, se você não acredita na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, mas se fortaleça de alguma forma. Se você acredita que a natureza é capaz de fazer isso por você, cultue a natureza. Mas faça algo nesse sentido. Não deixe você... Não fique assim, à deriva, à mercê de qualquer coisa. Porque quando você se desconecta da tua espiritualidade, de você se cuidar espiritualmente, você fica vulnerável e suscetível a tudo. A qualquer tipo de tralha, qualquer tipo de embaraço. Chega pessoas incertas na sua vida, situações incertas. Você não fica alinhado ao teu propósito de vida. Quando você está ligado ao espiritual, você se cuida espiritualmente. Primeiro que você tem uma clareza mental absurda. Segundo, você consegue resolver questões na sua vida que você não resolve, que você não conseguia resolver. Terceiro, os conflitos internos e os conflitos externos, eles vão diminuindo muito, progressivamente. E a chance das pessoas certas chegarem, as oportunidades, os caminhos se abrirem, são muito maiores. E é esse campo que a gente não vê. Porque tem pessoas que estão, sim, sob espíritos de obsessão, espíritos demoníacos. Existe isso, sim, as pessoas não acreditam, mas, gente, isso é real. Agora, é bom lembrar que a fé passa pela religiosidade, mas não se limita a ela. Vai muito além, né? A espiritualidade é muito além da religiosidade. Um exercício de meditação ajudaria? Muito, muito. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um livro aqui de uma terapeuta que já faleceu, mas ela é muito famosa, Louise Hay. E ela tem um livro aqui, ó, Pensamentos do Coração, um tesouro de sabedoria interior. Aqui tem várias frases. Se você lê, por exemplo, você lê uma frase dessa por dia, e você, por exemplo, você limpar a tua casa, você acender um incenso na tua casa, você criar ali um hábito, uma disciplina, de ter um lugar para você se conectar. Põe um mantra, põe uma música que você gosta, uma música calma. Tira esse tempinho de relaxamento para você e faz uma declaração positiva sobre a tua vida. Isso já ajuda muito. Por quê? Porque você sai de uma vibração negativa e passa a ir para uma vibração muito mais positiva. Tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer isso.
Porque elas estão tão perdidas dentro delas mesmas, tão confusas, que elas não conseguem. Agora, isso também não pode ser um gesto muito mecânico, né? Por exemplo, se eu Não. colocar um mantra lá, mas eu não me concentro, não me... Não, tem que ser algo interno, tem que ser um desprendimento de si mesmo, uma vontade. Natural. Natural, aquele momento tem que ser seu. Mas a verdade é que o mundo, de modo geral, a vida material, ela tenta limitar esse contato, essa reconexão do ser consigo próprio. Então, muitas vezes a gente não consegue porque já está condicionado. É a preocupação material, a preocupação familiar, é a preocupação aqui e ali. Você limita esse diálogo com o seu eu interior, com a sua essência. E o que é a preocupação, né, gente? A preocupação é a falta de fé. É você não crer naquilo. Porque quando eu creio que aquilo já está materializado, aquilo já está realizado, você não tem que ficar se preocupando com as coisas, entendeu? Isso já está, já aconteceu. Não é que vai acontecer, já aconteceu. Já é, porque tudo está acontecendo no aqui e agora, as coisas não acontecem no amanhã. O amanhã é consequência do aqui e agora. Então, as declarações, sempre que as pessoas forem declarar, que vocês forem fazer as declarações de vocês, façam sempre no presente. Já aconteceu. Já está acontecendo. Eu já tenho aquele emprego que eu sempre quis, que eu quero. E a minha empresa já está no nível X, Y, que eu almejo. Eu já tenho a prosperidade que eu quero. Dê nomes para isso. Pense nas coisas com detalhe, com detalhes, com riqueza. Mas, gente, é tudo no presente. Não coloque no amanhã, porque o amanhã não existe. O amanhã é ilusão. Mesmo porque se der certo na manhã, porque o movimento já começou hoje. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Tem uma passagem de Rubem Alves que ele fala assim: compreender então que a vida não é uma sonata que para tocar a sua beleza necessita ser tocada até o fim. Dei-me conta ao contrário, de que a vida é um álbum de mini sonatas. Um único momento de amor e de beleza bem vivido, por efêmero que seja, já é uma experiência única que já está destinada à eternidade. Um único momento de amor e de beleza bem vivido justifica a vida inteira. Esse momento de amor, na verdade, pode ser o quê? O simples olhar para dentro, se conhecer. Tocar na alma humana, que tem um potencial enorme, nessa alma humana, encontrar Deus. E aí você encontra respostas para tudo. Não é, doutora Carolina? Exatamente. A senhora Por exemplo, vai tirar baralho para Luciano? Uma coisa que ajuda muito. Ela está querendo. Coloque plantas na sua casa. Vavá também quer. Isso é muito importante. Coloque plantas, deixa a sua casa mais harmonizada. Coloque uma plantinha, não precisa encher de planta, não é isso. Coloque uma flor, um girassol. Olha, o girassol tem uma beleza, gente. Uma beleza. Traz tanta coisa boa, traz felicidade, traz alegria. Muda o ambiente da tua casa. Então, essas coisinhas são pequenos detalhezinhos, mas que faz toda a diferença. Entendeu? Na somatória muda muita coisa. Muito, muito. Eu quero ler aqui Posso ler aqui? Deixa eu pensar. Que é um capítulo aqui do livro que eu acho muito interessante. Que casa muito com o que a gente estava falando, até a questão da somatização física. Muitas vezes a doença é gerada por sentimentos de rancor. Perdoar os outros e deixar para trás o ressentimento pode ajudar a criar uma atmosfera de cura e até mesmo eliminar doenças como câncer. Olha a profundidade disso. Então, o que é o câncer? O câncer é o não perdão. É uma mágoa. Você carrega uma mágoa tão profunda dentro de você que a tua célula ela teve que criar uma maneira de lidar com aquilo, ela mutou. Houve uma alteração celular. Sou um imã para milagres. Um bem desconhecido e inesperado me chega neste dia. Olha a declaração, é no presente. Sou muito mais do que regras e normas, restrições e limitações. Mudo minha consciência, perdoo aqueles que preciso perdoar e os milagres de cura acontecem. Olha, de novo falando do perdão. Então, tem alguém aí que precisa perdoar, perdoe. É o que nós já falamos. E se liberte. Relacionamento e fazer o processo de autocura, que é automático. Sim, sim.
Agora, a gente falou muito de conexão. Não sei se eu estou fugindo do tema, me corrija se for o caso. Não, Mas- a constelação, Lu, é tão abrangente que a gente pode falar de um brinquedo de infância, tá? Cabe na constelação. A gente pode falar do ET, que cabe na constelação. E na verdade faz sentido, né? Porque Por exemplo... Mas, Carol, o ET... ET também é filho de Deus. Não, o ET já é constelado, ele veio de outra constelação. O ET é constelado! Ele já veio de outra constelação. Mas, por exemplo, o que o ET representava pra mim, pra uma criança de 6 anos que assistia ET o dia inteiro? O mundo da fantasia. Eu achava o mundo que eu vivia chato. Você assistia ET o dia inteiro. Eu achava que as pessoas não me entendiam. Eu era uma criança Lá, que tinha o Thiago- poucos amigos. Thiago Simpatia, que daqui a pouco vai aparecer. E eu me identificava com o apresentar o ET. próximo programa, tinha medo do ET, sabia? Thiago Simpatia. Né, Thiago? Mas você sabe que Você já foi abduzido, você Thiago? sabe que tem gente que tem Já, medo do Thiago ET? já foi abduzido. Quer dizer É. que antes você achava, depois você teve certeza. Então, entendeu? E e é engraçado que é algo que reflete até hoje na minha vida. Agora, É algo que reflete. ET? Gente- O ET. a gente está falando muito de conexão, ancestralidade, etc. E aquela questão de você se conectar ao seu mentor. Isso pode fazer parte desse trabalho de constelação? Sim, com De certeza. que modo? Por exemplo, você vem constelar, tá? E você é orientado, você tem uma orientação, certo? Uhum. Tudo isso tá conversando dentro do campo. Tudo isso faz parte do campo. Por exemplo, se eu vou fazer uma constelação que é 100% mediúnica, e a pessoa vem, por exemplo, com guias espirituais dela. Esses guias espirituais, eles influenciam totalmente a dinâmica da constelação familiar. Isso é muito bacana, porque ajuda, né? Na verdade, é uma ajuda. É uma ajuda do sobrenatural, tá certo? É uma ajuda do sobrenatural. Mas, Agora, mas, além mas da- faz parte. Além Faz da parte. cura, ele pode, digamos, não tão automático, claro, mas pode de algum modo desenvolver uma sensibilidade maior, uma intuição maior? Com certeza. A pessoa passa a destravar. Eu tenho casos de clientes meus que vêm para fazer, às vezes até para fazer um jogo, porque eu jogo cartas também. E eu jogo cartas nesse sentido mais terapêutico, de autoconhecimento. Não é essa coisa de vidente, não, gente. Porque eu quero saber o que vai acontecer comigo amanhã. Nada a ver, nada a ver. O meu jogo, eu criei uma metodologia totalmente diferenciada, que é uma metodologia de cura. Eu consigo usar essas cartas como ferramenta do inconsciente para levar a pessoa a uma consciência dela mesma e a um processo de autocura. É muito bonito, é um trabalho muito bonito. Tô energizando pra você, tá? Tá, são outras Tô cartas. energizando. Mas, voltando, o que nós estávamos falando mesmo, Lu? Do ET. Sobre a... sobre a conexão com o mentor e o fato de você adquirir outras habilidades, digamos assim, de intuição, de sensibilidade. Verdade, isso. Então, assim, eu tenho casos de pessoas que passaram a ter uma outra percepção de tudo. As pessoas começaram a perceber melhor o que estava do lado delas. Tem pessoas que vêm e falam para mim, nossa, agora eu consigo ver que aquela pessoa é falsa. Mas tem um detalhe também... Antes eu não enxergava. Mas, Carol, tem um É detalhe... engraçado isso, né? Tem um detalhe importante, que infelizmente, né... Ou às passa a vezes- se incomodar com determinados tipos de pessoas. Sim. E, como consequência, essas pessoas acabam se afastando do campo da pessoa. Então, as próprias pessoas somem. Porque você muda a vibração, né? Total. Se você não está vibrando numa Total. determinada onda, aquilo consequentemente E alguns afasta atraem um ET. tanto as E uns partes atraem- físicas quanto a parte espiritual, né? Porque o espiritual, na verdade, é simplesmente uma outra dimensão. Não tem nada mais do que isso. O termo sobrenatural ele é muito pejorativo. São coisas extremamente naturais. Natural, real. Mas eu não vejo espírito. Tudo bem, você não vê oxigênio também, né? Você já tirou foto do oxigênio. Sim, No entanto, você não fica 5 minutos sem ele, né? sim. Então, Sim. são coisas que já passou da hora das pessoas, de fato, buscarem ter um entendimento, uma consciência real do que nos cerca, como é a vida, a existência. Sem E dúvida. parar também de ridicularizar algumas determinadas coisas. São dimensões que coexistem, né? Sempre existiu. Mas, na verdade, assim, eu acho que o ponto principal, a gente vive no mundo
onde talvez a constelação tenha um papel cada vez mais fundamental, eu acredito nisso, que é assim, existe uma grande batalha entre o ter e o ser. Cada vez mais o ter, ele tenta de todas as formas destruir o ser. Então as pessoas estão condicionadas, estão ali numa vida, como diria o Zé Ramalho, vida de gado, né? Povo marcado, povo feliz, Povo e não feliz. se abrem. Porque a grande verdade da vida, nenhum homem é livre se a sua mente não é como uma porta de vai e vem, abrindo-se para fora, a fim de liberar as suas boas ideias, e para dentro, a fim de captar as boas ideias dos outros. Sim. E se nega muito a emoção. Certo? A emoção é negada, a emoção é negligenciada. Eu acho que esse papel de você construir emoções saudáveis, trocar, substituir, transmutar aquelas sensações que lhe fizeram mal e poder ter um caminho para trabalhar, porque o tempo é relativo. Ressignificar. Não, eu nem gosto desse termo. Para mim, assim, esse termo também é pejorativo. Porque é um termo que todo mundo usa, eu vou na linha de raciocínio da Carol, coloca muitas vezes sem entender a essência e usa para tirar dinheiro dos outros. Tá? A grande verdade é essa, cai no jargão comum, acaba Sim. sendo moeda de troca de exploração. Sim. E tudo que acontece nisso, você tira a essência. É realmente transmutar. E cada pessoa tem um processo, né? Quando você consegue o apoio, que falta muito na vida hoje, o apoio de alguém que realmente te ajude a trabalhar as emoções, te compreenda, porque a maioria das pessoas tenta buscar compreensão, mas não encontra. E as pessoas às vezes buscam com pessoas que gostam, pessoas próximas, talvez é onde menos encontra. Então ela vai se fechando, vai se anulando, né? Vai negando tudo que ela é, vai dando valor para as coisas negativas e não trabalha, não é verdade? Sim, sim. Também isso é importante. E talvez, como falta às vezes essa doação genuína do ser humano, quando você encontra a figura de um constelador que consegue fazer andar para um caminho profundo sobre as dores, sobre as mágoas, enfim, você começa a liberar isso. E o processo é lento, ou não, depende de cada um. Mas o importante Depende de cada um. é o processo, não é? Depende do despertar interior de cada um. E depende, assim, o quão você está disposto àquilo. E o quanto você se abre àquilo. O quanto que você quebra suas resistências. É muito interessante isso. Porque quanto mais eu me boto à disposição, eu me coloco à disposição, e eu volto a falar naquela palavrinha-chave, humildade e simplicidade de alma, de coração, mais eu me disponibilizo para o outro e para mim mesmo. Peraí, acho que o Vavá... Vou fazer uma pergunta para Carol, Vavá? Pode Oi, perguntar. Vavá. Pergunta para ela. Queremos sua participação, vai. Qual é a pergunta, Vavá? Eu gostei de falar que você joga carta. Eu achei jogo. muito- Mas não é truco, é tarô. Não, eu entendo dessas coisas. Assim. Ah, Você faz Vavá! Numerologia, você faz também essas coisas? Numerologia, não. Ah, sim. Mas eu achei interessante. Mas assim, o jogo de cartas, ele engloba a questão também da numerologia. Isso. Tem uma questão também atrelada. É, eu Eu já não sou uma joguei- especialista e uma estudiosa em numerologia, mas eu tenho uma noção dentro do contexto do jogo de cartas. Eu já joguei uma vez, mas foi bem interessante o que aconteceu. Entendo. Aconteceu e eu achei interessante. Trouxe Você mudanças teve uma experiência interessantes. mediúnica com as cartas, Vavá? Tive. Que legal, porque isso é mais comum do que a gente pensa, tá? As pessoas têm experiências mediúnicas diante do jogo e diante da constelação familiar, isso também ocorre. É verdade. Eu tava num período assim que eu tava completamente assim, perdido. Perdido na época. Perdido assim que eu te falo. Sem emprego, sem nada. Aí Sim. é aquela fase que você cai que ninguém te dá emprego, ninguém resolve nada. Fui, joguei e meus caminhos abriu. Que legal. Muito bacana. Foi na época da minha separação ainda, nossa. Porque o jogo, ele vem com essa energia É verdade. de abertura de caminhos. Eu trabalho muito nessa, já que o Vavá falou, eu trabalho muito com abertura de caminhos dentro do baralho, né? E é muito interessante, porque eu recebo depoimentos de pessoas que estavam com a vida travada, não conseguiam arrumar um emprego, ou não conseguia, muitas vezes, resolver uma relação abusiva, um relacionamento, e a pessoa consegue dar um passo. Eu vou
depois eu Embaralhando aqui, Carol. quero consultar com você que a gente vai fazer uma consulta depois. Viu? Vavá, será um grande prazer te receber. Ah, Vavá, eu tirei uma carta Será pra uma você. honra abrir as cartas para você, Ó, Vavá. eu vou ler a carta que eu tirei para o senhor. Vavá é muito simpático. Ó, tirei a carta pro Vavá, ó. A alma sempre sabe, resta-nos saber ouvi-la. Viu, Vavá? Verdade, é. Parabéns pelo seu depoimento. É verdade, é Vou verdade. tirar uma carta pro Thiago Simpatia. Eu tive... Ele, Eu não tive a carta do Thiago Simpatia. daqui a pouco ele Daqui a pega. pouco vai ter o Thiago. Carta pro Luciano. Não, essa aqui eu não posso ler, Luciano. Tem que ser outra. Luciano, eu deixo a história e recebo a vida de cada um de vocês. É, porque tem profunda muitas essa carta. pessoas assim Profunda. que falam, não, é coisa do mal. Não é coisa do mal. Você não tá fazendo coisa do mal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na As verdade, pessoas, o mal é falta de conhecimento, a as ignorância. pessoas confundem que essas questões com macumba, não tem nada a ver com trabalho, essas coisas, não tem nada a ver. Gente, eu tô falando assim, tem pessoas que trabalham com isso, tá? Não é o meu caso, mas eu conheço pessoas que O trabalham. Thiago tá mandando um beijo lá, Carol. E cada um é um, entendeu? Você tem que eu volto a falar, na responsabilidade do que você está fazendo. Você tem que ter muita responsabilidade com o outro. Só uma coisa importante. Eu tô até brincando um pouco, porque eu entendo o seguinte. A gente brinca, mas é com total responsabilidade e seriedade. Porque não dá para você tomar algumas coisas importantes na vida com aquele peso, com aquela gama que às vezes vem de tensão, né, Carol? Tem que ter leveza também, a gente tem que descontrair, tem que olhar as coisas também difíceis da vida e tentar transformá-las para um lado mais colorido, mais leve. Não, e outra, Falta né? isso também, né? Todas as dificuldades que nós passamos na vida, tudo é uma lição. Tudo você tira algo daquilo. Então, assim, por exemplo, você está passando por um momento muito difícil na sua vida, seja financeiro, seja familiar, sentimental. Pergunta, o que eu tenho que aprender com isso? Qual é a lição que eu tenho que tirar disso? Porque algo você tem que tirar daquilo, porque aquilo não veio aleatoriamente para sua Sempre, vida. né? Sempre. É algo que você tem que olhar. Você tem que, será que eu tenho que ser uma pessoa mais humilde? Eu não sei por que eu estou falando tanto em humildade hoje, mas é a palavra que está vindo. Humildade. Agora, é um trabalho que... Rapidamente, que daqui a pouquinho a gente tem que encerrar o programa. Fechando. Thiago Simpatia, vem aí, né, Thiago? Hoje com heavy metal, né? Bom dia, gente. Tudo bem Pode com falar, vocês? Thiago. Salve, salve, simpatia. Tudo bem? Vocês Não me tá ouvindo? saindo a voz do Thiago, Vavá. Oi, Thiago. Tá? Ensina ele a trabalhar, por favor, aí. Bom dia, gente. Tão me Bom ouvindo? dia, dia. Thiago. Salve, salve, simpatia, né? Daqui a pouquinho vamos de samba aí, alegrar um pouco essa galera. Legal. E vocês arrasaram como sempre, né? Sou Obri- fã. Obrigado, Thiago. Adorei a risada dela. Né? Obrigada. Carol, pra gente... Tem que entrevistar a Carol qualquer hora, Thiago. Vai ser um prazer já, é. Igualmente. Pra gente fechar aqui, o trabalho ele é essencialmente em cima de energia. E você diz que muitas das vezes, ou quase sempre, as pessoas te procuram num momento difícil da vida. Sim, dificuldade. E, logicamente, ele vai chegar já alterado. Qual a sua recomendação para quem quer desenvolver um trabalho desse? Para eu não chegar, digamos, com uma energia ruim e atrapalhar todo o trabalho que vai ser desenvolvido. Tem alguma... Não, mas não atrapalha, Lu. Porque Não? quando a pessoa chega, ela vai chegar alterada. Ela vai... geralmente a pessoa chega perturbada. E pode vir com perturbação Faz espiritual. parte do jogo. Faz parte. Você pode vir chegar a fazer uma constelação, chegar a fazer um jogo, você está acompanhado com uma falange de espíritos demoníacos. Eu vou ver, eu vou olhar, eu vou saber que você está com espíritos demoníacos. Eu vou trabalhar isso em você. Por quê? Porque eu tenho autoridade para isso. Eu consigo fazer porque eu tenho essa, entendeu? Mas é interessante, porque quando você se liberta dessas coisas, nossa, você muda a tua vida. Dá uma leveza. As escolhas são outras. Bom, são outras escolhas. Eu tirei uma carta aqui, que é uma carta que vou deixar para os ouvintes, com a permissão da Carolina, que eu acho que é uma reflexão importante para todos nós. Vou mostrar aqui. Dê alguns passos para trás, saia da própria vida e perspectiva
e veja seu sistema como um todo. Assim, amplie sua percepção de mundo e agora consiga crescer. Então, acho que é necessário realmente olhar de verdade todas as nossas questões de uma maneira ampla. Não por aquilo que os outros nos influenciam, por aquilo que os nossos medos, nossas dores nos apresentam. E sim, voltar para trás dentro de nós mesmos e entender que todos nós erramos, todos nós sofremos, mas todos nós evoluímos, desenvolvemos e, acima de tudo, podemos mudar e transformar a cada instante. Carolina Oliveira, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Telefone de contato, endereço de contato para quem quiser constelar com você, se o ET permitir. Olha, vou deixar meu número do WhatsApp, é 011 97484 3942. Se quiser tirar dúvidas também a respeito, eu estou à disposição de todos. Eu agradeço. Muita atenção. Luciano Pereira. Bom, é só agradecer mais uma vez a sua participação, Carol. Você é sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada. E oportunidades não nos faltarão. Obrigada, Lu. Fico muito feliz de estar aqui. Estamos chegando ao final do Eco Bagagens esse sábado. Convido vocês a acompanhar o Eco Bagagens na TV, no Brasil, todas as quintas pelo Veggie Channel. E sábado no rádio, aqui às 10 da manhã. E também conteúdo do nosso TV e canal, no nosso canal do YouTube. Vem aí o Thiago Simpatia hoje com heavy metal, bastante punk rock, né? E bossa nova. Um abraço a todos. Obrigado.